Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muito bem, estamos aqui mais uma noite, né? Para a gente falar sobre a questão da sexualidade, para a gente falar sobre relacionamentos, sobre homens, sobre mulheres, né? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a ginecologista Michele Ozanay. Ela trabalha muito com as questões que a gente sempre está conversando aqui, que são as disfunções sexuais femininas. E ela vai falar de uma coisa muito importante para a gente, que é como trabalhar junto, né? Como é que a ginecologia e a psicologia podem trabalhar juntas quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de desejo sexual, né? Ou melhor, quando a gente fala de falta de desejo sexual. Então eu estou muito feliz. Quero que vocês aproveitem muito esse momento aqui, que a gente possa crescer muito, que a gente possa se desenvolver, que a gente possa aprender, trocar. A Michele é uma pessoa assim muito estudiosa do assunto, ela tem a vivência da ginecologia, ela tem a vivência também como terapeuta sexual. Enfim, ela vai se apresentar aqui quando ela entrar. Mas vocês vão ver quantas coisas interessantes ela vai trazer e ela vai falar. Então eu vou escrever aqui o tema da nossa live, que é a questão da ginecologia e da psicologia e também a questão do desejo sexual, onde é que essas coisas se encontram. E enquanto isso ela vai se preparando e vai me chamar aqui para entrar, tá bom? Então vamos lá, fiquem aqui com a gente, hein? Porque a gente vai falar de tratamentos hormonais, a gente vai falar da faixa etária, como é que é a questão do desejo dependendo da faixa etária. A gente vai falar sobre reposição, vários assuntos muito importantes. Então eu quero que vocês fiquem aqui. Aproveita e compartilha com as amigas aí no aviãozinho, né? Manda para as amigas, para todo mundo entrar aqui e nos assistir, a gente poder bater um papo super legal. Então, Michele, vai aparecer aí para ti, eu vi que tu já tá aí, né? Uma opção para tu entrar na live, tá? E essa opção aí tu vai aceitar e aí eu vou te chamar aqui para tu entrar. Então, vamos lá. Gineco e psico e o baixo desejo. Baixo. Isso, vai entrando. Baixo. Já aceitei. Desejo sexual feminino. Isso, vamos ver se a Michele já vai entrar aí. Oi, Michele. Isso, vai entrar. Tá aguardando, já vai entrar. Gente, fiquem com a gente. Nós vamos ter assuntos muito Oi, tudo bem, interessantes. Bárbara? Tudo certo aqui? Boa Tudo. noite. Boa noite. Eu quero te agradecer essa oportunidade, esse convite que eu amei. Boa noite a todas, né? A todas e todos que estão aí assistindo. Eu quero agradecer Isso. essa oportunidade. Te dizer que eu fico muito feliz com essa tua visão integrativa, né, da sexualidade, juntando o nosso trabalho e trazendo isso para o público para a gente poder conversar um pouquinho. Isso! Ai, eu acho tão importante a gente integrar mesmo, né? A gente poder conversar, porque só a lista aqui dos temas que a gente vai abordar na live hoje, vocês já vão ver assim, o quanto que agrega, o quanto que um ginecologista como a Michele nos agrega no nosso trabalho e também enquanto pessoas. Eu tô curiosa para saber aqui, porque Michele, acho que eu não te contei, mas eu tô na pré-menopausa. Então eu tô assim, ó, Sim, super atenta às coisas que estamos, vão acontecer. Estamos, então. estamos, E isso vai estamos. afetar o desejo sexual, né? Então, gente, fiquem aqui porque a gente vai falar sobre coisas muito interessantes. Michele, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal que está, né, chegando aqui e depois eu vou me apresentar também. Ou eu vou começar me apresentando. Para o pessoal que não me conhece, então, eu sou a Bárbara, sou psicóloga, sou psicoterapeuta de casais e sexóloga. Trabalho em duas áreas bem específicas, relacionamentos e a sexualidade. E essas lives têm a ideia de chamar justamente profissionais que também têm essa mesma atuação e que a gente possa conversar e complementar o nosso trabalho,
o nosso crescimento enquanto mulher, enquanto profissional, e que a gente possa aprender umas com as outras, né, para viver mais plenamente a sexualidade. E aí eu quero então que a Michelle se apresente para poder vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela e como ela pensa. É muito parecido com o que a gente já vem falando sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do desejo e essa integração toda. Então, Bárbara, parabéns, eu conheço o teu trabalho, magnífico, né, nessa parte da sexualidade. E eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, então, né? Na verdade, a minha formação é como ginecologista. Eu tenho 25 anos de ginecologia clínica, né, em consultório. E lá pelos meus 10 anos de prática clínica, eu percebi o quanto as mulheres precisavam abordar essa questão da sexualidade, né? E quanto me faltava esse preparo, né? O quanto a medicina, as residências, antes, né? Hoje já mudou um pouco isso, mas como eu tinha necessidade de me aprofundar nesse tema para atender essa demanda, essa necessidade. Então, eu fui fazer a minha formação em terapia sexual, que é uma terapia breve, focada na queixa sexual. Fui trabalhar com isso, percebi que isso ainda era, vamos dizer assim, ainda faltava um pouco de entendimento pela complexidade que é a sexualidade, né? E eu fiz a minha formação, então, em terapia de casal, né? Para entender mais as questões mesmo da dinâmica do casal e como afeta a sexualidade. Então é isso, a gente tem que estar constantemente se aprofundando, porque o tema sexualidade ele é muito complexo. Né? E é um tabu, né, Michelle? Muito, muito. E os próprios ginecologistas, né, têm dificuldade de abordar, porque eles também têm os seus tabus, os seus mitos em relação à sexualidade, e isso é pouco falado, né? Hoje, exatamente. Já está mudando, os ginecologistas nas residências atualmente estão sendo mais preparados. Eu coordeno o ambulatório de sexualidade dos residentes da PUC, e lá a gente está preparando os ginecologistas, né? Eles têm esse treinamento para abordar as questões sexuais. Então, a gente vai ver uma mudança, isso em outras residências também, clínicas, HPV, enfim. Isso tende a mudar, né? Eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é importante. Bom, nossa, muito, então... porque os pacientes às vezes chegam com esse despreparo também dos profissionais, né? Porque ainda, às vezes a gente acaba ficando muito naquela coisa mais física, né? Sem olhar o lado emocional, né? Michelle, e a gente tem esse papel de estar trazendo isso e de estar movimentando o lado emocional para que as coisas possam, né, para que as pessoas possam viver mais plenamente, né? Porque se fosse só o aspecto físico, estava tudo resolvido. Mas tem um aspecto emocional aí. E a medicina evoluiu muito nessas questões, né, a ciência, nas questões do organicistas, né, mas a gente precisa integrar um pouquinho mais esse conhecimento do emocional dos pacientes, né? Mas eu acho que isso é um caminho. Que bom. Então... Michelle, e os pacientes, eles chegam falando sobre essas questões sexuais no teu consultório, né? Quando vem buscar ginecologista, eles falam sobre esses aspectos, assim, o baixo desejo, ou o excesso de desejo, ou dificuldade na lubrificação. Qual é a queixa que eles apresentam? Bom, eu vejo assim, a gente sempre observa que as pacientes têm uma certa dificuldade de apresentar essa queixa, sexo é um assunto tabu. Então, elas deixam lá para o final da consulta, perguntam timidamente, assim, né? Mas hoje, como eu trabalho com isso, elas vêm com isso mais espontâneo, muitas já vêm para isso. Então, a queixa sexual, né? A queixa da disfunção sexual mais comum que a gente vê hoje no consultório é exatamente essa, é a falta de desejo, a perda de desejo sexual. Geralmente, eu vejo assim, as pacientes vêm quando isso começa a afetar o seu relacionamento, às vezes o parceiro está se queixando, e ela já traz isso de algum tempo, né? Sem trabalhar isso de uma forma né, positiva.
Então, o desejo sexual hipoativo, ou a falta de desejo, né, é a queixa que a gente vê mais frequentemente em consultório, né? Uhum. E, Sim, e é uma das coisas que é uma das disfunções sexuais que eu acredito, né, Michelle, assim, que tem mais diferentes fatores que influenciam nela, né? perfeito. E tu, como ginecologista e também terapeuta, consegue enxergar isso tudo, né? Então, qual é a queixa, assim, não é a queixa, mas assim, qual é a causa mais frequente que tu identifica? Sabe, Bárbara, assim, ó, a sexualidade humana, ela é complexa, né? Porque ela envolve Uhum, 3 dimensões do ser humano, né? Que é a dimensão biológica, e aí a gente está falando das questões físicas, orgânicas, hormonais, medicamentosas. Aí a gente tem também o fator psíquico, né? Que crenças, valores, pensamentos, emoções, enfim e questões sociais, né? Que a gente sabe o quanto a cultura, o meio, né? E fatores sociais também de trabalho, enfim, como elas interferem na sexualidade. Então a gente tem uma complexidade, principalmente na questão do desejo, muito grande. E por isso que a gente precisa estar fazendo essa integração e entendendo esses 3 fatores. Porque a falta de desejo, geralmente, ela é multifatorial. Ela não é uma causa, né? uhum, Algumas pacientes vêm muito assim, ah, mas tem um remédio, a esperança delas assim, eu quero um remédio para curar isso, né? Seria a forma mais prática, né? E infelizmente não tem, né? Porque como a gente tem uhum, essas 3 facetas, né? Eu diria assim, a gente tem um impulso sexual, que aí entra as questões hormonais, orgânicas, físicas, enfim. A gente tem a motivação sexual, que vem de fatores pessoais, individuais, né? Como é que essa pessoa está em termos de autoestima, como é que ela está se vendo, como que ela vê o sexo, e também questões relacionais, como é que está o relacionamento, como é que ela está com aquele parceiro, se ela se sente motivada para isso. E por último, a gente tem a vontade sexual, né? Que seria aqueles fatores sociais, culturais, que vão modular, né? Que vão regular a nossa conduta, a nossa tomada de decisão. Então, a gente tem várias coisas aí que estão interferindo. Por isso que, assim, às vezes, vai dar hormônio, testosterona para uma paciente achando que vai melhorar a libido, né? Muitas uhum, vêm procurando isso. Só que eu digo assim, isso é uma parte apenas, né? A gente tem uhum. mais as 2 cotas, então não adiantaria você não consegue só através disso, né? Aham. E, Sim, e às vezes essa olhar só um lado, né? Se eu como psicóloga, né, olhar só o lado emocional e não olhar os outros lados biológico ou mesmo social, eu vou estar fazendo um trabalho que é um terço do que a sexualidade da mulher e o desejo está envolvido, né? Então é muito interessante isso, porque sempre que chega uma queixa de baixo desejo sexual, normalmente eu pergunto assim, tu já viu isso com a tua ginecologista? Ou mesmo homem, tu já viu isso com o teu urologista? Né? Porque a gente precisa desse parâmetro, precisa dessas áreas conversando para que a gente possa entender a pessoa por inteiro, né? Para que a gente possa é, ajudar o paciente mesmo a olhar todos esses fatores, porque às vezes eles não se dão conta disso. Ou então eles não consideram os emocionais, ou então eles não consideram os biológicos, ou mesmo essa coisa mais social, cultural, que é da criação, que vem uhum. muito pesada e que vem muito forte, né? Exato. Então, isso que tu falaste é muito importante. Precisa ser também descartado essas causas orgânicas, né? Porque de repente vai Isso. ficar fazendo uma psicoterapia e realmente tem uma causa ali para aquela paciente estar tendo uma dor na penetração, né? De repente, isso não é Aham. só psicológico. Ou tem uma alteração hormonal, como, por exemplo, um hipotireoidismo. A gente sabe que o hormônio da tireoide interfere no desejo, prolactina, enfim. Uhum. São várias situações e a gente precisa descartar isso também. A gente não pode ignorar. Eu vejo assim aquela visão holística, né? O que é a visão holística, né, do ser humano? É tu considerar todas essas dimensões do ser, que a gente não pode deixar de olhar para nenhuma, nem né, ignorar nenhuma delas. Uhum. Né? Exato, exato.
Então, se a gente vai pegar em relação ao desejo, a falta de libido, né, a gente dividiria assim em esses fatores socioculturais, né, psicossociais, que seriam mais psicológicos, né, as crenças, mitos, tabus. Uma coisa muito importante também, que é a falta de autoconhecimento do corpo, a Ah, falta sem de dúvida. conhecimento da anatomia, né? Isso gera expectativas irreais, mitos, crendices em relação à sexualidade, como, por exemplo, a questão do orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, né? Essa busca, o ponto G, enfim, muitas crenças. A crença de que o parceiro tem que proporcionar um orgasmo para ela. Uhum, Não, ela precisa conhecer o uhum. corpo, conhecer a anatomia, né? E isso, um ginecologista pode, né, trazer todas essas informações em relação também à fisiologia sexual, como é que o corpo vai responder na hora do sexo, né? As fases do sexo. Então, é uma Isso a questão de gente fala muito aqui. Os meus né? seguidores, eles sabem exatamente o que é a resposta sexual humana, viu, Ótimo, Michele? maravilhoso. Eles sabem que existe desejo, que existe excitação, que existe a resolução, o orgasmo, a resolução, que é a colinha do casal. Eles estão, assim, olha, eles estão craques em saber disso. Mas isso Maravilha. muitas vezes não é o suficiente, né? Porque às vezes isso fica no teórico, a gente precisa vivenciar isso. E essa questão Exato. do autoconhecimento tem a ver realmente com essa permissão, com essa autorização da mulher poder se conhecer mais, poder se tocar mais, né? E Uhum. isso é algo ainda muito. A gente ainda está muito atrasado porque a gente foi criado para não se tocar, né? O menino foi criado para permitir o toque, para mostrar o tamanho do pinto, né? Quando é criança e tal. E a Uhum. menina não, a menina tem que Uhum. esconder, ela tem que, né, sentar direitinho, ela não pode se tocar. Então isso vem assim da nossa criação e na história da sexualidade também, né? Da história da sexualidade, da falta de educação sexual. E esse desconhecimento gera o quê? Gera mitos, né? Gera crendices, falsas Isso. crenças, expectativas distorcidas a respeito do sexo, né? Então a gente teve as mulheres reprimidas sexualmente e os homens também Isso. muito cobrados, né? A gente teve uma educação muito exigente com os homens, o que também traz transtornos para os homens na área da Sim. sexualidade, né? A questão do Então, desempenho, né? muito, exatamente. Os homens Nossa, uma também, cobrança. uma cobrança, né? É uma liberdade, mas ao mesmo tempo uma liberdade exigente, né? Que também não é saudável. Uhum, E, uhum. então, se a gente pegar, né, tá falando aqui das causas da falta de desejo, a gente tem essas questões mais psicossociais, né? Vamos dizer assim. Depois a gente tem as condições médicas, né? Condições clínicas que podem afetar o desejo. Aí a gente tem transtornos psiquiátricos, a, Uhum. a falta de libido pode ser o sintoma de uma depressão, né? A ansiedade pode Pode. gerar disfunções sexuais, né? O hipotireoidismo, como eu falei, né? Transtornos da tireoide, excesso do hormônio da prolactina. Então, são vários fatores aí. A dor pélvica, né? A dor na relação sexual pode vir a causar depois a perda do interesse, porque ninguém vai querer ter, né, relações sexuais se ela for dolorosa, se não for prazerosa, né? Então, por Uhum, isso que a gente uhum. precisa ver esses fatores orgânicos também, né? E outras doenças crônicas também, doenças estigmatizantes, né? Doenças assim que a pessoa não se sente bem com aquilo, dores, né? Diabetes pode diminuir também a sensibilidade nessa região do vaginal, do clitóris, por exemplo. Então, são fatores que podem estar contribuindo, né? E também a gente teria daí as questões dos medicamentos. Quantas pessoas tomando, às vezes, antidepressivos, fluoxetina, né, drogas que afetam a libido e sem saber, né? Muitas pessoas Aham, tomando, muitas vezes isso. sem exato. Então, são drogas, né, que podem afetar também a libido, né? Então, por dividir, assim, vamos dizer, por faixa etária, né?
para a gente pensar aqui, o que provoca a falta de desejo conforme a idade da mulher, mais ou menos, né? Se eu for pegar aqui, Isso é muito adolescente, bom, a gente poder pensar. né? Adolescente não é comum a falta de desejo, né? Mas ela pode vir a apresentar por uma repressão sexual importante, né? Na família, ou religiosa, ou cultural, enfim. História de violência sexual. Gente, vocês estão ouvindo um barulho aqui? Tem um panelaço aqui. Deixa eu só fechar a janela. Esperem só um minuto. Nossa, gente. Porto Alegre com panelaço aqui, hein? Agora vai melhorar. Isso. Vamos lá. Desculpa te interromper, Michele. Mas é que... Isso. Então, assim, tu estava falando da faixa etária, né? Isso. Aí a gente pega a mulher ali na idade reprodutiva, ou seja, da menstruação até a menopausa. Quais seriam as principais causas, né? A gente tem principalmente aqui, muito comum, o período pós-parto, né? Pós-gestação. Muito frequente, as mulheres vêm depois e elas dizem, depois que nasceu meu filho, não ficou mais a mesma coisa, né? Bom, aí o que eu posso te dizer? Em relação ao pós-parto, a gente tem, sim, fatores hormonais próprios desse período, né? Da gestação, do pós-parto, da amamentação, em que a gente vai ter, assim, um ambiente hormonal que não favorece muito, né? A gente tem um aumento, vamos dizer assim, dos hormônios que não favorecem muito a libido. Mas não é só isso. Não é só isso. A gente tem aqui muitas coisas relacionadas também a psíquicas em relação ao parto, né? Fatores assim mais emocionais. A gente tem aqui a mudança do corpo, a mulher não aceitando muito, né? Uma dificuldade em lidar com isso, uma mudança importante da rotina do casal. Tá cansado, tá fatigado de cuidar da criança, então não tem energia para o sexo, né? Então, tu sabe que às vezes eu falo isso assim, né? Que tem uma fase, né? Quando o bebê nasce, né, Michele? Que essa mulher, ela até vai fazer quase uma... A Laura Gutman fala sobre isso, né? Que ela vai fazer quase uma psicose com o bebê. Então, ela não vai ter olhos para o marido mesmo, né? Ela vai fazer quase aquele movimento de uma exogestação, aonde o bebê vai passar a maior parte do tempo junto com ela, em cima da barriga dela, e isso vai gerar bastante segurança para o bebê. Mas também, depois de um certo tempo, o marido é que vai ter esse papel de trazê-la de volta para o mundo da mulher, do trabalho, da vida, das outras coisas, né? Tem um período ali que é importante a mulher ficar naquela relação tão próxima ali com o bebê. Mas depois tem um momento que ela precisa retomar. E muitas vezes o marido é que faz esse convite para essa volta, né? Exato. Eu adoro essa parte, porque Perfeito. Isso a gente vê em praticamente todas, né? As mãezinhas assim que recém tiveram filhos. Muitas vezes o homem se sente, o homem, né? O pai se sente meio excluído desse sistema. E é importante que ele faça, né? E que ela aceite esse convite de voltar para a vida de casal, porque não é só pai e mãe, né? Eles têm que retomar. E aí o que acontece? Essa história, ficam muito usando isso como um álibi, né? Mas é os meus hormônios, mas o bebê. E não dá para a gente ficar nessa, a gente tem que puxar assim, os hormônios por um tempo justifica, mas depois são mais os hábitos do casal. Aquela coisa de deixar o bebê dormir no quarto, isso tira a privacidade. Nossa, isso aí dá uma live. Isso aí exatamente. dá uma live. Exato. Então, tem muito mais essas questões, eu diria assim, psicológicas e do relacionamento que vão manter a falta de libido, né? Porque a parte hormonal no início, ela realmente, mas depois é a continuidade disso que pode atrapalhar um pouco, né? Bom, então, é importante tirar o bebê do quarto e a gente retomar essa vida de casal e a gente pode orientar as pacientes nesse processo, né? Depois a gente tem, nessa fase de vida,
a reprodutiva, também tem a questão da duração do relacionamento, né? E a qualidade do relacionamento, né? Isso. Em relação à duração, né? E aí tem um ponto muito importante, porque muitas vezes o marido se queixa que a mulher não procura para o sexo, né? E tem uma estudiosa importante dessa área que estudou muito a resposta sexual feminina e ela observou que é um pouquinho diferente na mulher, né? Que nas relações de longa duração, né? A mulher ela passa a não ter mais o desejo espontâneo, ou seja, ela não tem aquela coisa de procurar o parceiro, né? Ela não tem aquela atitude, assim. E aí os homens, né? O parceiro começa a se sentir meio, né, rejeitado, mas o que está acontecendo? Ele queria que ela o procurasse, né? Porém, a gente sabe hoje, por esses estudos, né, que esse desejo espontâneo, nas relações de longo prazo, às vezes a mulher não manifesta, ela tem desejo responsivo, que é aquele que acontece depois que o parceiro estimula, né? Depois do estímulo sexual, que vai despertar nela a vontade, né? E isso não é considerado uma disfunção. A gente tem que apenas entender essa diferença de funcionamento, porque isso por si só, muitas vezes, esse esclarecimento já pode ser o suficiente para esse casal que está meio afastado, entendeu? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona essas diferenças, né? Isso que tu está falando é fundamental. Porque, às vezes, a pessoa imagina que o desejo é uma coisa que vai brotar nela, assim, como era quando era jovem, sabe? Ou quando estava no início do relacionamento. E não é, né, Michele? O desejo nos relacionamentos de longo prazo, ele é justamente aquele que precisa ser estimulado e que responde. E a mulher, para isso, é uma infinidade de estímulos que vão gerar nela ou não a resposta sexual, que é o desejo. Porque eu brinco assim, às vezes é o homem lavar a louça. Vai ser um estímulo para ela se abrir sexualmente. Às vezes é ele ligar e dizer assim, eu tô pensando em passar no mercado, tu quer que eu traga alguma coisa para casa? Então, assim, coitado desses homens também, né? Para saber o que vai fazer com que a mulher se abra, né, para essa experiência sexual, para pelo menos a abertura, né? Porque depois que tem abertura, a coisa vai um pouquinho mais. Exato. E aí a gente vê a importância da comunicação do casal, né? Porque tem que ser uma comunicação assertiva, que eu digo, se tem alguma coisa, eu preciso da tua ajuda para tal coisa, eu não estou satisfeita com isso, eu preciso comunicar para o parceiro, porque muitas vezes a falta de comunicação atrapalha um pouco, e cada um fica no seu canto imaginando o que o outro está pensando. E começam aí os conflitos e o casal se afastando. Então, é muito importante que a mulher coloque para ela seus sentimentos, suas emoções, suas necessidades, e o parceiro também, né, que dê esse retorno. Porque essa coisa do relacionamento, da qualidade, da colaboração, da cooperação é muito importante para que o casal permaneça bem conectado, né? Outra coisa que a gente vê muito assim na mulher, né, os tempos de hoje, assim, é a questão da sobrecarga, né? As mulheres muito sobrecarregadas com carreira, com filhos, né? Fazendo múltiplos papéis, né? Às vezes tendo que cuidar dos pais, né? Doentes, idosos. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho também na disposição, né? Falta energia. E aí é importante a comunicação desse casal para fazer, né, essas negociações domésticas, vamos dizer, né? E para terem tempo para eles também, né? Ter aquele dia de namorar. Isso. Tu costuma indicar o dia... Olha só, tô fazendo uma pergunta agora, assim, no meio do negócio, né? Mas assim, tu costuma indicar quando a pessoa não tem problema, tem o desejo, mas eles não conseguem efetivamente se encontrar. Tu costuma indicar para eles terem o dia do sexo, Michele? Sim. A gente trabalha na terapia sexual. Então. Sim, tem que ter um dia assim, ó. Qual é o dia que a gente vai ter para nós? O dia que a gente vai sair? Sabe aquelas coisas que a gente gostava de fazer lá no início do relacionamento, que a gente se sentia, né?
assim, animado, excitado, retomar um pouquinho dessas coisas, porque a rotina é uma coisa que vai minando, né? Eu digo, Vai. o amor e o desejo, eles precisam, às vezes, de ingredientes diferentes na relação. A gente precisa alimentar os dois lados, né? Porque eles não são incompatíveis, mas muitas vezes os casais se amam, mas eles não têm uma vida sexual. Então, eles precisam Uhum. trabalhar também, alimentar isso. Eu sempre dou o exemplo, é uma plantinha que se você não rega, ela acaba morrendo, né? E o sexo, ele precisa de novidade, ele precisa que o casal tenha momentos assim diferentes, né? Aventura, novidade, surpresa. São esses os ingredientes para uma vida sexual do casal, né? O mistério, né? Aquela coisa de mandar uma mensagem, né? Reservar um dia para si, né? Longe de todas Gente, as preocupações, né? gente, Então, mandem coraçõezinhos aí se vocês concordam com o que a gente está falando, porque assim, para nós isso é muito claro, isso é muito visível, mas vocês precisam também, né, quem está aí nos assistindo, precisam também nos mostrar o quanto que vocês concordam com isso e o quanto que isso faz sentido, porque é, pelo que a gente já atende, né, Michele, pelo que assim a gente trabalha com os casais, é isso que vai fazer a diferença. Mas às vezes a pessoa não quer fazer aquele movimento, né? Então ela precisa mesmo, a gente precisa ficar o tempo inteiro falando sobre isso, o tempo todo, né? a É gente para precisa que de isso, atitude. Exato, não isso, é. Não, ações. ações. A gente precisa realmente uma mudança de atitude em relação ao sexo, porque ele não vai sobreviver né, sem nem nada. Ele precisa de ser alimentado. Ele precisa, né, o casal sentar e dizer, o que seria bom para a gente? O que a gente poderia fazer para melhorar a nossa qualidade de vida sexual, né? Então, a gente precisa negociar muito isso, né? E ir atrás, não, a passividade não vai resolver, né? Uh-uh. E outra questão nessa faixa, né, da mulher na idade reprodutiva é a questão também da casos de infidelidade, né, de Uhum. relação sexual, que também são uma causa frequente assim de problemas nessa área, né? Então, isso precisa ser muito trabalhado, entender o que aconteceu na relação, retomar se for possível, né, para esse casal. Isso pode ser trabalhado, isso pode ser conversado, né? E depois a gente pega as mulheres pós-menopáusicas, né? Que daí, digamos assim, que os problemas de desejo são muito mais comuns nessa faixa etária, né? É E mesmo? Ai, bem mais. Michele. Embora não Ai. seja só. Sabe o que a gente observa? Assim, as mulheres que Ah. têm uma vida sexual saudável, satisfatória antes da menopausa, elas terão que fazer alguma adaptação, mas elas continuam tendo uma vida sexual ativa, né? Já Essa é a aquelas minha que já esperança. tinham, aquelas que já tinham problemas em relação à sexualidade, essas vão, né, ter um impacto maior nessa área da vida depois da menopausa. Mas não dá para a gente atribuir tudo à menopausa, porque a gente também vê isso Não. muito como um álibi. Ah, é a menopausa, então é normal, né? Não vou ter mais desejo, eu não quero mais, não preciso mais de sexo. Bom, tem algumas questões, aí eu vou falar, né, agora, mas a gente não pode atribuir tudo às modificações, né, físicas, hormonais da menopausa, né? Até porque se a gente Michele, considerar, isso, pode terminar, depois eu vou. tá, se a gente considerar a menopausa, a gente vai ver que a gente tem os fatores hormonais, né, que daí a gente vai ter fisicamente o quê? A gente vai ter a síndrome urogenital, que a gente chama, né, que é um quadro de falta de estrogênio nos tecidos da vulva, da vagina e no assoalho pélvico, e isso pode dar secura vaginal, com algum desconforto na relação, o que pode atrapalhar, né, pela falta de lubrificação, dor na relação. A mulher que tem dor na relação, ela vai perdendo o interesse, então ela pode desenvolver uma disfunção sexual de desejo secundária, né? A gente vai Uhum. ter os calorões, né, os famosos fogachos ou calorões, né?
que pode estar associado à sudorese noturna. A mulher acorda de noite com suor, Suado. e isso atrapalha o sono, gera um distúrbio de sono, disso tu já vem uma alteração de humor, tu não passa o dia legal, tu não dorme direito, né? Isso atrapalha um pouco a memória, enfim, um conjunto de sintomas que pode, né, devido a essa carência de estrogênio, que pode levar a interferir na função sexual. E também aí tem as questões mais psíquicas da própria fase da vida, né? A síndrome do ninho vazio, saindo de casa, e agora o que é que eu faço? Né? A gente precisa reformular a nossa vida, né? Todo um processo mais psicológico que também precisa ser trabalhado nessa fase, né? Sim, eu brinco com as mulheres, né? Que a gente não tem um limite, né, Michele, assim, para encerrar a vida sexual. A gente, fisicamente, a gente está apta até o dia que a gente não estiver mais aqui. Até, né, até morrer. Para os homens já não é Exato. bem assim, né? Então, assim, se a gente começa a cuidar da nossa vida sexual já jovem, tendo qualidade, tendo experiências positivas, tratando aquilo que precisa ser tratado, com certeza a gente vai viver mais tempo e mais plenamente a sexualidade, né? Exato. A Ao gente longo não da se dá vida. conta disso. A mulher tem vida sexual, ela pode ter uma vida sexualmente ativa ao longo de toda a vida, exatamente. Exato. Né? Então não vamos culpar a menopausa, né? Se você já tem um Não. problema lá, né? A sua falta de desejo, a perda da libido já vem de muito tempo antes, né? Então a gente não pode atribuir isso à menopausa. Até porque o estrogênio, ele é importante para essas questões assim do trofismo vaginal, da saúde, da lubrificação vaginal, né? Mas ele não é o principal hormônio relacionado à libido, né? Aí a gente também tem a testosterona, e o ovário, durante a menopausa natural, ele para de produzir o estrogênio, mas ele continua produzindo a testosterona, que tem uma queda muito gradual ao longo da vida. Então, não justifica, sabe, só essa questão hormonal. Tá? E, Uhum. Uhum. e aí a gente cabe fazer uma consulta, uma avaliação sobre a possibilidade de usar ou não uma terapia hormonal, repor, né, esses hormônios, né? Isso tem indicações bem específicas. Essa Eu questão não das... sei nada sobre isso, viu? Michele, eu não sei nada sobre isso. Olha, confesso, quando os pacientes começam a falar sobre isso, eu digo, gente, vamos no ginecologista, porque eu não domino essa área, eu não sei, porque a gente, enquanto psicólogo, trabalha com aspectos emocionais, né? E tu, Uhum, ginecologista, tu olha esse outro lado, o lado do exame, com esse resultado, com essa interação, né, uhum, do que é emocional com o que é físico, né, biológico, hormonal, enfim, uhum, né? Isso é muito uhum. importante. A gente precisa estar monitorando isso. Por isso que a gente precisa, né, estar trabalhando isso junto, porque no momento que a paciente tem uma secura vaginal, que leva a um desconforto na penetração, ela tem dor, isso vai tirando a vontade dela, né, a se envolver Sim, novamente numa relação. sim. E o exame ginecológico, eu posso identificar como é que está essa mucosa vaginal. Eu posso tratar isso com estrogênio tópico, no caso com cremes de estrogênio, se for possível, né? Claro que tem mulheres com contraindicação para usar hormônios, mas aí isso tem que ser muito individualizado. E aí, Uhum. tratando isso, a gente tem uma ótima resposta, né? A gente sabe que 70% das mulheres vão apresentar essa atrofia vaginal, essa secura. Destas, a gente vai ter 50% com queixa de disfunção sexual em função disso, né? De algum Nossa, é desconforto alto, né? alto. Então, é uma coisa simples de tratar, né? Que a gente Sim. pode no exame ginecológico. E... Michele, e quando muita gente, e aqui alguém perguntou antes, né, sobre endometriose. A Uhum, endometriose, ela também, em algumas situações, ela gera dor e pode também gerar baixo desejo, né? Uma diminuição desse desejo. uhum. A dor crônica, né? A dor pélvica crônica, que a gente chama de dispareunia, ela pode, né, como a endometriose é uma causa, um exemplo, pode dar dor pélvica crônica,
E é aquele mesmo princípio, a mulher vai ter relação, se ela não tem prazer e ela tem dor, né? Obviamente, com o tempo ela vai perder o interesse. Então é importante tratar a causa primária dessa dor pélvica para que isso, né, deixe de interferir na parte sexual. E junto com isso, claro, também outras, né, outras abordagens que possam melhorar a qualidade de vida, né, do casal, que muitas vezes já está desconectado sexualmente, e a gente precisa retomar Uhum, isso, né? Mas uhum, tratar é importante, né? Porque ninguém vai querer, né, ter sexo para sentir dor. A gente quer para sentir prazer, né? Então, mas uhum, a dor que a gente chama da atrofia, né, dessa secura vaginal, é muito fácil de tratar, né? É um tratamento simples, não precisa ser nem com hormônio sistêmico de comprimido, pode ser local, se não tiver contraindicação, obviamente, mas pode ser tratado com facilidade e resolve bastante essa questão, né? Que bom que tu Aí, tá trazendo essa questão dos tratamentos, né? O que que o ginecologista pode nos ajudar, né? Uhum. E é importante que a paciente coloque isso para o ginecologista, né? Qualquer ginecologista está apto a Hum, tratar uma atrofia vaginal. Isso não vai ser, mas ela tem que, né, colocar isso, né? Levar essa queixa, né? Isso é uma coisa relativamente, né, comum na vida do ginecologista, ele vai tratar, enfim, mas precisa ser falado, né, dessa dimensão. Eu sei que muitos não uhum, perguntam questões sexuais, né, espontaneamente para os pacientes. Mas vamos começar a uhum. perguntar, né? E muitas vezes ele diz, vamos marcar uma próxima consulta para a gente conversar sobre isso, se ele tiver alguma dificuldade, né? Mas precisa ser falado, né? Uhum. E outra questão muito comum, as mulheres vêm me perguntando sobre testosterona, né? E elas querem dizer, quero Hum. dosar os hormônios, né? E aí existe muita falta de informação nessa questão, porque a gente sabe que assim, os hormônios da menopausa a gente não costuma dosar para diagnosticar, né, a sua deficiência. Ah, A é? mulher no climatério, não, não. Em algumas situações muito específicas a gente precisa fazer essa dosagem, tá? Porque esses níveis hormonais no climatério, que é aquele período que vai na transição, né, da vida reprodutiva até a menopausa é quando para totalmente a menstruação, né? Então, Sim. nesse período de transição, a gente vai ter os níveis hormonais oscilando. Então, não adianta fazer uma dosagem hoje, vai estar tanto, amanhã vai estar outro valor, isso não vai acrescentar, tá? Ah, é? Então, exato, e existe muita, assim, um equívoco nessa questão. Nós vem, eu quero dosar meus hormônios. Algumas situações específicas, sim, você vai precisar dosar. Depois da menopausa, esses hormônios naturalmente, por exemplo, que não tem útero, e em relação também à dosagem de testosterona, né? Muitas vezes, eu quero dosar minha testosterona para ver porque eu estou com falta de desejo e tal. E aí a gente sabe que as dosagens de testosterona no sangue não tem nenhuma correlação com o desejo sexual. Não, não servem para nada, né? Ah, é? Ai, me conta isso. Tô aprendendo agora. É, também só em algumas doenças específicas, né, onde a gente tem uma diminuição por deficiência adrenal, da glândula suprarrenal, algumas situações muito específicas vai me valer essa dosagem, mas para a maioria das pacientes não tem por que dosar testosterona, tá? E também, porque essa testosterona no sangue, ela não vai me traduzir a ação da testosterona dentro das células, né? Não tem uma correlação. Os estudos mostraram que não tem nenhuma relação Ah, uma coisa. Então,
É um exame, né, que não tem necessidade. Os únicos exames hormonais que a gente costuma pedir nos casos de falta de desejo é a da tireoide, né, como eu falei, Ah, e é? a prolactina. E a prolactina, que são hormônios que a gente sabe que se estiverem alterados, eles vão, né, eles podem estar causando esse problema. Mas aquela coisa de fazer vários hormônios, às vezes, não nos ajuda muito, a não ser em situações bem específicas, né? Até porque também testosterona, usar testosterona para melhorar a libido, Hum. também tem indicações muito específicas, assim, né? A gente vê muito isso aí na mídia, a gente vê muito isso, às Uhum. vezes, em academias, mas a gente sabe a testosterona, ela só é indicada para perda da libido, para disfunção de desejo, em mulheres na peri e na pós-menopáusica, naquele período em torno ali da menopausa, né? E que também tem que ser o caso muito bem analisado, ver se não tem contraindicações para usar esse hormônio, né? Mas são situações específicas. As mulheres que usam pílula, enfim, idade reprodutiva não tem. Hoje a medicina não, na medicina a gente não tem indicação formal para usar testosterona, né? É uma Olha, tu medicação tá que falando pode uma, ser. tu tá falando uma coisa muito importante, viu? Porque eu já atendi muitos casos, assim, tanto de homens, né, quanto de mulheres, é, usando testosterona mesmo, por essa coisa assim de ficar mais sarada fisicamente, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo, assim, também já vi, né, que nesses casos de uso, as pessoas começaram a ter alteração física nos órgãos genitais, né? Então, assim, tem muita coisa aí, né, Michele? Exato, então esse uso assim indevido, né, é uma coisa muito preocupante, Indevido. porque aumenta o risco cardiovascular, né, vai ter um maior risco de doença cardiovascular. Depois, alterações nas enzimas do fígado, né, pode prejudicar o fígado, aumentar o clitóris, né, assim, Uhum. excessivamente, engrossar a voz, né, Isso. então, crescimento de pelos, né, queda de cabelo, enfim, situações que não são, não, aí tu não tem vamos dizer assim, um sexo saudável, tu não tem, não é um sexo, né, baseado em saúde, né, é através de uma medicação que está te fazendo mal para o teu corpo. E eu acho que não é isso que a gente quer um sexo saudável, Hum. é uma Isso, sexualidade natural, saudável. né? Exato. Natural. Então, assim, porque é importante isso. Lembra que eu falei, a produção de testosterona, ela cai gradualmente ao longo da vida, né? Então, a mulher na menopausa, ela perde o estrogênio do ovário, mas ela continua tendo produção de testosterona, porque ele continua produzindo testosterona, né? Então, essa busca louca, assim, por hormônios não, né, não Não é esse o nos caminho. diz muito. Joia. Michele, nós estamos chegando no final. Ai, Ah, meu já. Deus! A gente tem 10 minutinhos Já ainda. passou tão rápido. Ó, É. passou muito rápido, sim. É, Uhum. eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a terapia sexual, né? Do lado assim do ginecologista, né? Fala um pouco dessa tua experiência, né? Com relação também ao baixo desejo, se tem alguma coisa que, né, dentro da terapia sexual tu enxerga assim que dá para trabalhar, né? Uhum. Sim, na terapia sexual, né, ela é uma psicoterapia breve, no caso, né, ou seja, por um tempo limitado, que é voltado apenas para a queixa sexual do casal. Normalmente ela é Uhum. feita ou com o casal, ou se não der, a gente também trabalha individualmente, sem problemas, mas a gente procura sempre envolver o casal, né, porque é importante. Uhum. E aí a gente Sexo é a vai, dois. através. Exato, a gente, através da terapia sexual, a gente vai trabalhar crenças, comportamentos, né, que atrapalham, né, a sexualidade saudável. A gente vai trabalhar a comunicação desse casal, fazendo com que eles passem a se comunicar melhor, de uma forma mais assertiva, né, administrando as outras questões para que isso também seja resolvido e a gente tenha uma reconexão desse casal do ponto de vista sexual, né? E a gente trabalha isso através de exercícios, né? E de
psicoterapia mesmo, né? Tem técnicas, tem exercícios que a gente usa para isso, né? E outra coisa que não queria deixar de falar aqui, porque muitas pacientes me perguntam, é sobre o Viagra feminino, né? Ai, muito bem. Então, assim, é bem comum. Ah, mas quando é que vai inventar uma pílula, né? Então, é isso. A gente não tem hoje, né, na medicina, uma droga que diga, isso aqui vai, né, resolver o problema do desejo sexual. Primeiro porque, como eu disse, é multifatorial. Geralmente não é só uma questão orgânica, né? Drogas, muitas vezes, interferem em outras, né, trazem outros efeitos adversos. A gente teve, há pouco tempo atrás, o lançamento do Viagra feminino, que foi muito propagandeado, né? O Viagra rosa, mas que não deu certo, foi abandonado em função de muitos efeitos adversos. E no ano passado, em julho de 2019, surgiu uma nova droga, né? Que está sendo produzida ainda, né? Foi liberado, foi estudado e foi concluído que é uma boa droga com poucos efeitos colaterais, mas que não chegou aqui no Brasil ainda, isso vai demorar para chegar. Enfim, mas nada milagroso, a gente tem que encarar o nosso desejo desta forma, tridimensional, né? Não é só orgânico, não é com uma droga. E outra coisa, gente, cuidar essa questão dos antidepressivos, conversa com psiquiatras, também se está apresentando para efeito na vida sexual. Muitos antidepressivos bloqueiam o orgasmo, né? Isso. Ou através do desejo, né? E isso precisa ser comunicado ao psiquiatra, ao médico, para que possa ser manejado. Nós temos como manejar, às vezes, né? Adicionando outro antidepressivo ou trocando essa droga para outra com menos efeitos colaterais. Mas é importante que se coloque essa queixa, né? Isso, Ainda sobre o Viagra, né? Mesmo que possa surgir, né, Michele, o que eu vejo hoje, assim, né, dos homens que eu atendo, né, na terapia sexual, é que esses homens vêm dependentes emocionalmente. Então, eles depositam um poder nessa pílula, né, no Viagra, que tira totalmente o poder deles, que tira totalmente a liberdade, a segurança, a confiança. Então, a gente não pode, nós mulheres, irmos para esse lugar também, sabe? Nós precisamos cuidar disso, né? Para a gente não ficar, trocar e nos... a gente depositar na medicação a solução daquilo que às vezes depende da gente, né? Então, eu fico triste quando me dizem assim que está surgindo uma pílula do Viagra feminino, entende? Porque eu já vejo, eu já recebo homens às vezes com 20 anos e eles já são dependentes do Viagra. Então eu tenho que trabalhar com eles toda a questão emocional. Isso, exato. A gente não pode, a gente não pode cair nessa, hein? Não. Eu acho assim, até lamentável que eles tenham caído, como eu disse, aquela educação sexual exigente, né, que era permissiva, mas muito exigente, né, que exigiu muito do homem, tem que estar pronto, tem que ter uma ereção demorada, eu tenho que estar sempre pronto, eu não posso não estar disposto. Pode sim. Então, assim, essa coisa de cobrar demais, isso também não é saudável e gera ansiedade, que a gente chama de ansiedade de desempenho, que gera disfunções sexuais masculinas, né? E isso está gerando muito problema na questão da dependência psicológica da droga. Isso gera, às vezes, também uma discrepância no casal, porque a gente viu os homens mais velhos aumentando a libido, enquanto que as mulheres na menopausa, né, com baixa libido. Então, isso a gente precisa entender que o sexualidade humana, ela também tem ciclos, né? Ela vai se modificando ao longo da vida, né? E a gente precisa se adaptar a essas mudanças com naturalidade. Faz parte também. Eu posso não ter relação, né, todo dia, 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, mas a gente vai ter um sexo gostoso, de qualidade, satisfatório para o casal, né? Depois Mas é isso, então. Ai, muito bom, gente. Meu Deus, mandem coraçõezinhos aí, porque a Michele, assim,
tá muito conectado o nosso trabalho, né, Michele? Assim, essa visão da sexualidade como algo que pode ser vivido plenamente e que depende não só das questões biológicas, mas desse social, desse emocional também, né? Que bom tu falar isso tudo, porque isso mostra que a gente está no caminho certo, trabalhando a questão da sexualidade, falando mais sobre isso, né? Tornando esse tabu cada vez menor, entre nós profissionais também. Né? Eu tenho curso de terapia sexual para psicólogos, onde o meu maior desafio é esse. Porque nós, Bacana. enquanto psicólogos, a gente também, enquanto profissionais, a gente também tem tabus. E às vezes a gente acha que o parâmetro para trabalhar a sexualidade do paciente é a nossa sexualidade. E não é. A A gente gente precisa tem... trabalhar isso na gente. Isso! E a gente precisa estudar, precisa se qualificar para poder atender o paciente de um jeito saudável, de um jeito que ele possa viver plenamente a sua sexualidade, né? Então eu fico muito, 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 muito feliz. Eu te agradeço demais por ter aceito o meu convite, tirar esse tempo. Eu sei que tu também está sempre na correria, né? Trabalhando muito. Eu quero que tu deixe o teu contato. Michele, diz aí o teu telefone do consultório para eu deixar aqui para o pessoal como contato para, né, numa situação, ou site também, não sei o que tu prefere. Eu tenho minha página no Instagram, no Facebook, né? Tá. Que é a Michele Zonai, ginecologista. E eu tenho consultório em Porto Alegre, né? O telefone é 3338-7914, né? Ali eu atendo ginecologia e terapia sexual, né? E foi um prazer enorme para mim, assim, que nós possamos ter outras oportunidades de fazer esse trabalho de integração, que é maravilhoso, e eu quero te dar os parabéns e agradecer muito, tá, Bárbara? Parabéns pela Que oportunidade. bom. Sim, a Obrigada. Michele já foi. A Michele, eu já fiz curso com a Michele, gente. Porque assim, né? Esse mundo nos permite realmente esses encontros, né? Foi lá que a gente se conheceu, né, Michele? Assim, A gente fez muitas estudando. trocas, na verdade, né? Eu aprendi Isso, muito com a área da psicologia também, com vocês. E é um trabalho riquíssimo, assim. Eu acho. Eu estou muito feliz mesmo. E te agradeço pela oportunidade. Tá bom? Ai, que bom, que bom. Eu que agradeço. Um beijo, então, Michele, até a próxima. E Beijo, vamos nos Bárbara. conversando, né? Vamos trocando. Vamos sim. Tá Vamos bom, um sim. beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Outro, tchau. Gente, então, nós estamos terminando, né? Olha só que legal, vejam só, né? Ela falou tantas coisas importantes que eu também, às vezes, né, me sinto, às vezes, até sozinha falando aqui, né, para vocês, e acho que a Michele veio aí para chancelar isso tudo que a gente fala, né, do desejo, do cuidado, das relações, né, da sexualidade ser um todo e não só uma parte. Né? Então, muito, 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 muito obrigada. A live vai ficar gravada, tá? Então, vocês podem encaminhar também para as amigas, para quem tem dificuldade de desejo, né? Esse é um assunto que sempre está presente nas rodas de amigas, né? A gente está sempre falando, e aí, como é que tá? Né? As mulheres falam, os homens não falam nada. Né? Então, encaminha para aquela amiga que tu sabe que vai aproveitar esse conteúdo todo que a gente disponibilizou, tá bom? Um beijo bem grande. E amanhã eu tô aqui de volta. Nossa, nós vamos fazer muitas lives aí agora, enquanto tem essa pandemia toda aí. A gente não vai parar não, viu? Vem, me acompanha, fica aqui junto e a gente vai conversando, tá? Boa noite, um beijo. Tchau, tchau.